Graça e paz. E veio mais uma palavra do Senhor, em Apocalipse 3, de 13 a 22, que diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ela cearei, e ela comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Aqui, nesse tempo, o apóstolo Paulo já tinha passado por Éfeso e ali ficou 3 anos. A cidade foi mudada e a cidade foi impactada, a cidade foi transformada pelo poder da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo começa a plantar igrejas nas cidades da província, que são as 7 igrejas citadas aqui em Apocalipse. E agora João está lá na ilha. Paulo já tinha sido degolado, Pedro já tinha sido crucificado, e diz a Bíblia que Jesus aparece para João nessa ilha. E ele então escuta atrás dele uma voz como voz de trombeta dizendo: O que vês, escreve e manda às 7 igrejas. E então João está escrevendo esta carta da parte do Senhor Jesus Cristo para aquela igreja. Essa igreja era a igreja mais rica da Ásia. Essa igreja era a igreja que fazia a melhor avaliação de si mesma da Ásia. Essa igreja é uma igreja que não enfrentava o problema que as demais igrejas da Ásia enfrentavam. E quando eu estava lendo e estudando essa passagem, me veio a lembrança da igreja local. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, ela se encontrava no início da construção do templo. Você via naqueles jovens a animação, o entusiasmo, a alegria do primeiro amor. Aqui era conhecida como a igreja jovem, pois era a que mais tinha jovens aqui na localidade. E isso me veio à memória. A primeira terça jovem foi muito impactante. Era constrangedor ver aquele desempenho, aquela alegria de estarem juntos. Era o início de tudo. Aquele desempenho que eles tinham. E aqui, a igreja de Éfeso enfrentava a grande pressão dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, das doutrinas perigosas dos nicolaítas. E essa igreja de Laodiceia, não. A igreja de Esmirna enfrentava grande pobreza material, mas essa igreja, a de Laodiceia, era rica, abastada. A igreja de Pérgamo enfrentava uma grande perseguição política. E essa igreja aqui, ela tinha paz. A igreja de Tiatira enfrentava o perigo das heresias. Inclusive tinha a falsa profetisa Jezabel, induzindo o povo à prostituição. E essa igreja aqui não tem falsos mestres, não tem heresias ameaçando essa igreja. Nessa igreja de Laodiceia, ela não tem nada disso. Portanto, essa igreja
olha para si mesmo e faz uma excelente autoavaliação. Essa igreja se olha no espelho e dá a nota máxima para si mesma. Essa igreja, ela tira uma foto de todos os membros e diz: nós estamos muito bem na fita. E analisando as igrejas e quando eu chego em Laodiceia, me vem novamente a igreja local. Eles também estavam bem na fita, estavam no auge. Laodiceia, como essa igreja local, era capaz de aplaudir a si mesmo com as suas qualidades. E é para essa igreja que Jesus escreve. Ele escreve a mais pesada das suas cartas. E Jesus, nessa carta, vai usar algumas figuras muito curiosas. Por exemplo, quente, morno, frio, vestes brancas, ouro puro, colírio. Por que Jesus usa essas figuras? Por um acaso? Por um acidente? Absolutamente não. Jesus conhecia a cidade, Jesus conhecia o povo, a igreja, a cultura, Jesus conhecia o texto e o contexto. Eu quero dizer a você, igreja do Senhor, Jesus conhece essa igreja como conhece a igreja local. Jesus conhece você, conhece a mim. Jesus conhece Três Fontes, conhece Haste, conhece Mutirão, conhece o bairro, sua empresa, sua escola. Jesus conhece sua vizinhança. Jesus conhece o contexto e o que você vive. Jesus sabe que muitas vezes você é produto dessa realidade em que você vive. Tudo isso vai influenciando você e muitas vezes, ao invés de você influenciar onde você mora, você é influenciado pelo ambiente que você vive. E Jesus então vai escrever uma carta para essa igreja através de João. E por que Jesus usa essas figuras? Por exemplo, do quente, frio e morno. É claro que tem a ver com a gente. E Jesus está dizendo: quem deras tu fostes quentes ou frio. Jesus, ele tem o correto diagnóstico do nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Jesus escrevia para essa igreja, não faz nenhuma denúncia de problemas doutrinários, não tinha falsos apóstolos, não tinham falsos mestres, não tinha a doutrina de Balaão, não tinha a doutrina de Jezabel. Essa igreja, teologicamente, saudável, doutrinariamente segura. Era uma igreja que estava afinada com ensinamentos bíblicos ortodoxos. Mais ou menos assim. Jesus estava sentindo desconforto. Quando você olha para essa igreja, Jesus não faz denúncia a essa igreja de problemas morais. Havia muitos problemas morais nas igrejas, nas outras igrejas, como nós vemos por aqui na Redondeza também. Problemas de dupla imoralidade. Viviam isso no secreto, quando publicamente pareciam santos. E Jesus olha para essa igreja em Laodiceia e não encontra nenhuma coisa para reparar na área moral. Era uma igreja modelo, era uma igreja próspera, uma igreja em paz, parece até com as igrejas, né, que andamos vendo por aí. Mas Jesus olha para essa igreja e vê um problema maior até mesmo do que os outros problemas das outras igrejas, que produz nele um desconforto tão grande. Era o problema da mornidão espiritual. Era o problema da falta de fervor espiritual. E sabe de uma coisa, igreja do Senhor? Não tem nada que produz mais sofrimento em Jesus do que um crente hepático, um crente morno, árido, um crente que vive as mesmice espiritual. Um crente que vem à igreja e volta para casa mês após meses, anos após anos,
mas a vida está no piloto automático. Igreja do Senhor, até quando vocês vão viver de eventos? Até quando vocês vão precisar que venha alguém de fora para reacender o fogo? Não tem fervor, não tem entusiasmo, não tem brilho nos olhos, não tem quebrantamento, não tem choro pelo pecado, não tem arrependimento genuíno, não tem sede de Deus, não tem fome de Deus, não tem fome da palavra, não tem poder espiritual, não tem vida de oração, não tem santidade, não leva uma vida piedosa. Igreja do Senhor, eu estou falando o que Jesus está vendo em você individualmente. Que tipo de crente é você? Como você fica diante de Deus Todo-Poderoso? Como é que você é diagnosticado pelaquele cujos olhos são chamas de fogo e conhece até as palavras que você ainda nem pronunciou, que é capaz de sondar as profundezas da sua alma e diagnosticar todas as regiões do seu coração? Necessitamos desesperadamente de um avivamento espiritual. Nós precisamos de um sopro de vida sobre nossa vida. Precisamos que as chuvas de Deus reguem os solos duros do nosso coração para que ele possa florescer e frutificar para a glória de Deus.